trevas em te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Salta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Todos juntos. Solta o cabo na nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. Louvai a Deus. Louvai a Deus. Todos. Tá um pouco desincronizado. Algumas partes. Vamos lá, mais uma vez, bem bonita agora. Todo mundo sincronizado, certo? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvai a Deus. Aleluia. Louvai a Deus. Aleluia. Louvai a Deus. Todos juntos. Louvai a Deus. Maravilhoso Pai que estás no céu, estamos aqui na tua presença mais um sábado, meu Deus. Obrigado. Para te glorificar e santificar o teu nome, meu Pai. Aleluia. Senhor, venha abençoar a igreja, venha abençoar cada um que está aqui, meu Deus. Abençoa as crianças, meu Pai. Abençoa os adultos também, Senhor, porque tu sabes que cada um de nós precisa de bênção, meu Deus. Venha abençoar cada família que está aqui, meu Deus, e aquela que não estão, mas tu abençoa também, Senhor. Venha abençoar aqueles que estão precisando da tua ajuda, da tua cura, da tua bênção, da tua misericórdia. Que o Senhor chegue lá com cada bênção, com cada misericórdia, meu Deus. Venha abençoar também, Senhor, aquelas crianças que ainda estão passando fome. Vi muita gente, meu Deus, com precisão, Senhor. Tu chega lá, Senhor, naquela família, naquelas crianças, abençoando e protegendo, Senhor. Ajuda, meu Pai, porque a gente só pode pedir ajuda a Ti, Senhor. Porque só tem tu para ajudar, meu Deus, aquele sofrido, meu Pai. Eu também quero te agradecer, Senhor, de coração, meu Deus, pela minha nora, Senhor, que ela fez os exames, graças, meu Pai eterno, Senhor. Glória. Não deu, meu Pai, o que o médico estava pensando, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, que tu tem feito na família, na minha família, na família de cada um, meu Deus. Obrigado. Que o Senhor não venha só abençoar ela, como vem abençoar cada um que suspeitou desse problema, meu Deus. Abençoa também a escola sabatina. Venha abençoar também o pastor, que a ele que for a pregar, não seja da boca dele, seja da tua palavra, meu Deus. Que a gente venha aprender mais de ti, meu Deus. Vem me dar sabedoria, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Vem me dar calma e paciência, meu Deus. Que tu sabe o que é que eu estou pedindo, meu Deus. Amém. É isso que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Nunca pensava que eu cantasse pra Jesus assim. Mas ele me amava e o céu falava, cante pra mim. Mas quando eu cantava, alguém chorava, dizendo assim: eu sou pecador, te peço, Senhor, ajude a mim. Eu sou pecador, te peço, Senhor, ajude a mim. Ajude a mim, Senhor. Ajude a mim, Senhor. Ajude a mim, Senhor. Meu Salvador. Ajude a mim, Senhor. Ajude a mim, Senhor. Meu Salvador. Quando eu cantava, alguém chorava, dizendo assim: eu sou pecador, te peço, Senhor, ajude a mim. Eu sou pecador, te peço, Senhor, ajude a mim. Amém. A gente que eu tenho que pedir a Deus ajuda. É isso que eu peço a Deus, que o Senhor me dê sabedoria e me ajuda, Senhor, porque Tu sabe, meu Deus, Tu sabe, Senhor, da minha vida, Tu sabe da minha situação, que não é fácil, a gente lutar com quem bebe, né? Por isso que eu peço ajuda ao Senhor, que Deus abençoe cada um. Na nossa vida teremos muitas perdas. Acredito que Deus ele tem um propósito para cada um. E quando chegar a sua hora, vai chegar e vai acabar. Mas a gente deve temer que Deus ele teve aquele tempo de levar aquela pessoa para que tudo dê certo. O evangelho que a gente estuda, a Bíblia que a gente estuda, ela só pode fazer sentido se Jesus estiver vivo, ressuscitado. Se Jesus não tivesse vivo nem ressuscitado, nós não teríamos direito à salvação. O mesmo Jesus que foi morto e sepultado também ressuscitou dos mortos. Ao escrever aos Coríntios, Paulo lembra de que a ressurreição de Jesus que coroa a sua obra de redenção. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Paulo mesmo diz isso lá no 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm ainda e estão em seus pecados. Concorda? Segundo o meio jurídico, que é o meio dos advogados, de questão de provas, né? Um fato ele só pode ser confirmado pelo testemunho de várias pessoas. Então, às vezes não existe uma prova física, né? Mas existe o testemunho das pessoas para provar aquele fato, principalmente em coisas trabalhistas, né? E aí, no caso da ressurreição de Jesus, a gente vai ler lá em 5 a 8, 1 Coríntios 5 a 8, porque Paulo, ele não, como a gente falou no início, Paulo ele não presenciou a morte, não presenciou a ressurreição de Cristo, ele não acreditava em Jesus Cristo, ele perseguiu os cristãos, mas depois da experiência dele com Jesus Cristo, ele passou a acreditar e escreveu várias cartas, saiu pregando em várias cidades e levando o evangelho de Jesus Cristo. E aí, ele vai citar aí todas as pessoas que testemunharam realmente a ressurreição de Jesus. A gente não pode acreditar no primeiro relato. Porque, por exemplo, a irmã Francisca, alguém chega para a irmã Francisca, um neto dela fazendo enredo do outro. Aí a irmã vai logo, pelo impulso, chega e começa a bater no neto porque ouviu o enredo. Ela só ouviu uma versão. Eu digo isso porque eu tenho experiência própria. Eu levei uma pisa sem merecer, quando eu era criança. Foram dizer que eu tinha jogado pedra num ônibus. Na realidade, tinha um rapaz que eu brincava com ele e fiz um gesto de karatê. Eu brincava de karatê. O meu pai deu crença ao primeiro relato e me bateu.
Ele agiu conforme um testemunho só. Mas a gente sabe, e hoje a gente que trabalha na educação também, né? A pessoa que vai ouvir um relato, fulano está dizendo isso. Mas espera aí, vamos ouvir primeiro mais outra testemunha, mais outra testemunha. Assim também é no meio jurídico, né? Quando as pessoas querem, por exemplo, vai se aposentar, ele ouve muitas testemunhas para saber se fulano mora onde, não sei, tá? O outro tem que confirmar. Porque se o relato entrar em conflito, é porque aquele relato pode não ser verdadeiro. Então, quando tem mais de uma ou duas testemunhas, isso prova que o relato é real. Então, a irmã Francisca tinha ouvido falar, é verdade, irmã Francisca, eu ouvi também, o outro eu ouvi também. É claro que ela vai acreditar que é verdadeiro, porque tem mais de uma pessoa falando, não é só uma. E apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Foi visto por quem tanta ressurreição? Por Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, aí, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Pouco tempo depois da ressurreição, Paulo se converteu ao cristianismo, teve um encontro com Jesus. Essas 500 pessoas de uma só vez que viram, e ainda estava vivo na época de Paulo, estavam confirmando, testemunharam que Jesus tinha ressuscitado. Os 12 discípulos também tinham testemunhado. As mulheres que foram lá no túmulo e não encontraram ele, também tinham testemunhado. Então, Paulo ele teve um relato de vários testemunhos que Jesus tinha ressuscitado. E assim Paulo escreveu o livro de Coríntios, perdoando a Bíblia, né? Para que a gente tivesse essa certeza de que não foi uma história de uma pessoa só, foi várias pessoas, muitas pessoas, que presenciaram a ressurreição de Jesus e viram lá Jesus já com as chagas, né? Lembra que Tomé não tinha visto? Vocês conhecem o ditado, né? Eu sou igual a Tomé. E se eu ver? Você acredita bem? Quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava. Tomé era um dos discípulos. Aí Tomé fez o quê? Ele disse que só acreditava vendo. Aí Jesus apareceu para ele e ele tocou nas chagas e acreditou. Por isso que tem esse ditado hoje. Diz. É interessante observar, ele diz, alguns já morreram, mas outros estão vivos. Se o relato da ressurreição fosse algo na época que fosse colocado em dúvida, muitos ali iriam dizer, Paulo, você está propagando uma mentira. Não foi assim não. Mas nada, todo mundo confirmava. Então era uma coisa comum. Era um consenso de que Jesus tinha ressuscitado. Porque alguém poderia chegar e dizer assim, não foi assim não, ninguém viu aqui Jesus não. É conversa dele, ele está inventando a história. Mas não, todo mundo sabia. Então, de fato, alguém que chegar para dizer, Jesus ressuscitou, essa história da carochinha, isso nunca existiu. Porque tem pessoas que chegam dizendo isso para nós. É impossível, por esse contexto, de negar a ressurreição de Jesus. E ontem eu estive no Bíblia em Foco lá com o pastor Luciano, e ele trouxe algo interessante. Se isso fosse mentira, o que é que aconteceria? Eles tinham parado com essa história logo, porque ia ficar vergonhoso. Quando a gente está contando uma história que o povo diz, isso é mentira, é tanto que ninguém contestava muito na época de Jesus. Não tinha cenário para isso. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, a maioria das pessoas não acreditava. E alguém contando uma história dessa, a pessoa ia rir, debochar, mas mesmo assim, porque era muita gente que viu Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo para o Coríntios, a razão de vocês crerem é essa, né? E por isso que eu estou escrevendo isso para vocês, por isso que vocês estão lendo a minha carta. Não fazia sentido eu estar escrevendo isso para vocês, não faz sentido eu estar aconselhando vocês, orientando vocês a mudar a vida, a mudar as práticas e morais de vocês, a buscar uma igreja mais unida, pautada no amor, no dom supremo. Eu desejo isso para vocês. Agora, nada disso seria possível sem Jesus estar vivo. A igreja, o cristianismo, a nossa fé. Vocês estão aqui me ouvindo, Neide, e aqui a gente conversando, só tem sentido porque nosso Redentor vive. E Paulo também, ele teve esse encontro com Deus lá no momento que
Jesus falou com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali ele mudou de vida. Né? Então ele testemunhou também que Jesus estava vivo quando falou com ele. Paulo não viu Jesus igual aos outros. Que até isso é uma questão de que os apóstolos, para ser apóstolo, hoje tem uns pastores que se dizem apóstolo, mas para ser apóstolo tem que ter visto Jesus, né? É daqueles que conviveram com Jesus. O apostolado de Paulo foi questionado por isso. Porque dizia que Paulo não era apóstolo porque não tinha convivido com Jesus. Mas Paulo dizia, eu vi. Mas qual é a justificativa? A evidência, o título da lição de hoje é a ressurreição de Jesus, um fato incontestável. É incontestável porque, por todas as circunstâncias, é possível mostrar pelas testemunhas, pela veracidade do fato que Jesus ressuscitou. Mas é incontestável, Paulo diz, ele usa como exemplo a própria conversão dele. Eu sou uma evidência. Quem eu era, perseguidor, e quem eu sou hoje. Então, acho que a maior evidência, acho que o ponto da lição central é esse. Tem até um tópico aí, né, que é a parte lá da aplicação, né? O ponto central é esse, da mensagem cristã é essa. A evidência na nossa vida. Olha, a graça de Cristo é a maior evidência, é o maior fato incontestável de que Jesus vive. Eu estaria aqui, de perseguidor para perseguido, passando fome e necessidade, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. Só existe uma razão, Jesus vive. Como é que essa mensagem da ressurreição de Cristo pode se aplicar em nossa vida hoje? Paulo teve uma mudança de vida. E nós? O que é que tem que acontecer para que a ressurreição faça sentido na nossa vida, na vida cristã? Dando bons exemplos, orando, pedindo a Deus sabedoria, entendimento da palavra de Deus, lendo a Bíblia e passar para as outras pessoas. O que está querendo dizer é que o nosso testemunho vivo revela um Deus vivo. Devemos pregar Jesus por palavras, mas também por ações. Se eu digo que Jesus é meu Salvador e vive, as pessoas vão olhar para mim e vão ver uma evidência de que Jesus está na minha vida e comigo, como olhou para Paulo? Sim ou não? Não é porque se você olhar, Respondam as aí. pessoas olhavam para Paulo antes. Quem era esse homem antes? Quem é esse homem hoje? Vocês estão entendendo? E para mim, porque se a pessoa está arrumando intriga, se a pessoa está, tipo assim, e aí a gente olha para Coríntios, vai para o capítulo 13, o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? A igreja é uma igreja que ama. As pessoas vão olhar e vão ver a igreja que ama, ou vão ver uma igreja que está, como o caso da igreja de Coríntios, que provoca divisões, dissensões, faz acepção de pessoas. Qual é a evidência de um Cristo vivo aí? Se você vive na igreja e você não dá bom testemunho, o que é que as pessoas vão falar lá fora? Fulano vive dentro da igreja, isso É aí. um crente disfarçado. E fulano em casa, na igreja, e fulano quer ser santo. Na igreja, só vive na igreja. E lá fora, vive fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Então, para que a gente viva um verdadeiro evangelho, a gente tem que primeiro dar bom testemunho para os outros que vivem no mundo, né? Lá fora. Paulo, quando ele conheceu Jesus, ele mudou completamente de vida. Se a gente o crente tem o exemplo dentro da igreja, lá fora tem que dar exemplo do mesmo jeito, né? Porque se eu sou uma coisa que na igreja, aí quando eu saio lá fora eu já sou outra, isso não é exemplo, né? É verdade. Também não quer dizer que a gente, como crente, a gente também não possa errar, né? A gente somos falha, todos nós somos pecador. Santo só Jesus, né? Mas a gente, com Jesus, na igreja já é difícil, imagine lá fora. A gente erra, pede perdão a Deus e sabedoria para que possamos mudar, né? O nosso temperamento, nosso viver, a nossa comunhão com Deus. Primeiramente, pedir a Deus para que Deus transforme nosso coração, para que não haja rancor, nem ódio, nem mágoa. E é assim, a vida é assim. Exatamente. Não é que a gente é perfeito, é no processo. Como a igreja de Corinto estava no processo. A igreja de Corinto não era uma igreja já que tinha recebido o evangelho. O apóstolo Paulo, a gente não leu hoje, não começou lendo que eles já tinham crido. Não é? Agora, a razão da crença de vocês é o quê? A razão da crença de vocês é a ressurreição.
Então, de qualquer forma, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que nós estamos no processo, como a igreja quando estava, e no processo o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja a mudar. Então, nós podemos duvidar da ressurreição de Jesus? Não. Senão seria vã a nossa fé hoje, né? Então, que possamos colocar em prática essa palavra em nossa vida. Entender que foi um fato que é incontestável e continuarmos firmes e fortes aqui na nossa fé. Amém? Mais do que simplesmente ter evidências históricas ou evidência de testemunha, é a evidência da conversão. Mais do que todas as coisas, é da evidência histórica ou provas. A gente quer provar, né? Provar. Gente, a nossa vida prova mais. Porque você pode provar cientificamente, historicamente, mas se sua vida não provar, não tem evidência nenhuma. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Lá. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pelo estudo das lições, né, de adultos, crianças, adolescentes, que tudo que nós estudamos aqui, Senhor, possamos colocar em prática em nossas vidas, sermos pessoas melhores, tementes a Ti, Senhor. Abençoa o restante do culto, todas as pessoas que estão aqui, aquelas que não puderam vir. Se faça presente, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento também, gente, que faz parte da adoração. Nós viemos aqui, louvamos, oramos, estudamos a palavra, testemunhamos, mas é um momento também da oferta, do ofertório, porque é uma forma de dizer que, ao fazer isso, você faz parte da criação de Deus, que declara que pertence a Ele. Ao Senhor pertence a terra, o mar e tudo que neles há. Estamos com muitos desafios na igreja agora. Nós estamos crescendo. Estamos precisando, para o futuro agora, se preparar para a construção do novo templo. Então nós vamos orando, já vamos começando. Esse lugar é bom, nos acolhe. Mas nós podemos ter um lugar maior, mais amplo, para receber mais pessoas. Deus nos abençoe. E agora, para concluir, né, a parte da adoração infantil, a gente vai fazer 3 mímicas, né, de histórias da Bíblia. Eles vão fazer, aí ao final eu peço a um voluntário para dizer qual foi a história. Tá certo? Prestem atenção e eu vou iniciar com eles agora. Eles adoram.
Isso, muito bem, Neide. O pastor saiu a procurar outra ovelhinha que estava perdida e encontrou. Pode entrar a primeira. A primeira. Entrem aqui, entrem aqui. Próximo. Pode vir andando mesmo. Diga. Eu acho que é Noé. É Noé. O que especificamente? O que está acontecendo aqui? Eles estão entrando dentro da arca.